Muito bom dia, muito boa noite. Bom dia para você do Japão, boa noite para você que está aí no Brasil. E hoje é o nosso Desconstruindo a Timidez número 3. Esse é o terceiro episódio, é o terceiro capítulo. E aqui no Instagram, hoje eu tenho uma convidada especial e eu até fiz um stories perguntando quem será? Será que vocês adivinham quem é essa convidada? Então eu trouxe ela aqui. Durante os próximos dias, meses e anos, eu estarei trazendo pessoas neste quadro aqui para poder perguntar para elas como é que elas fazem, o que elas fizeram para superar a timidez, o que elas fizeram para superar o medo de falar em público. Então, olá Cleide, tudo bem? Bom dia, bom dia. Então eu vou estar entrevistando pessoas, tanto alunos que participaram dos meus cursos, Academia da Live, enfim. E também pessoas públicas, pessoas que gravam vídeos, fazem lives, dão cursos, dão palestras, para elas contarem como é que foi, como que elas superaram, o que que elas fizeram, enfim, se elas têm alguma técnica, alguma estratégia, para que a gente possa também aprender com elas, aprender com um exemplo delas, não é mesmo? E eu vou chamar aqui já a minha convidada, que acredito que a maioria das pessoas nem imagina, mas enfim, deixa eu mandar o convite e vocês vão saber já quem é essa pessoa. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Deixa eu ir chamando. Aê! Tudo bem, meu amor? Oi, tudo bem? Bom dia, boa noite pro pessoal que tá no Brasil. Pessoal, essa aqui é minha namorada, Liz. Amor, se apresenta aí para as pessoas, diga quem você é, o que que você faz, por que que você está aqui no Desconstruindo. Olá, pessoal. Eu sou Lisa Inagakura, né? Namorada do Shigeo aqui. Bom, hoje eu trabalho na área de educação, né? Moro aqui no Japão há muito tempo, vim pequena para o Japão, cresci aqui no Japão, vim com 8 anos de idade, me formei aqui na faculdade. E hoje, através do meu trabalho, eu não sei se é essa a palavra, mas superar, né? Me desafiar e começar a gravar vídeos, fazer lives, fazer palestras. Então, por isso que hoje estou aqui para contar para vocês, né? Como que foi esse desafio, como que eu superei e continuo superando, né? Que cada vez que eu tenho que fazer um vídeo, cada vez que eu tenho que fazer uma live, né? Falar em público é um desafio para mim. Então, cada vez que eu tenho como posso dizer, esses desafios, né? Na minha vida, eu tenho que estar superando. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi, né? Como que aquilo, o Shigeo Nakahara, né? Me ajudou nessa trajetória também. Obrigado, amor. Eu fico feliz de ver você aqui, tá? Fico muito feliz. Uau! Isso. Ó, minha prima tá aqui. Oi, Cássia, tudo bem? O Diego tá aqui também. Konnichiwa, tudo bem, Diegão? Bem, Fabinho, boa ó o noite. Fabinho. Fabinho tá aqui também. Olha só, Oi, Fabinho. Fabinho, tudo bem? Olha só quem topou participar aqui do desafio, né, no Desconstruindo a Timidez. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, pessoal, hoje vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas aqui para minha namorada, para a Lisdey, e saber, né, como é que ela superou. Enfim, mas para isso, vamos juntos aqui identificar, será que ela realmente era tímida? Será que ela realmente tinha medo de se expor, medo de falar em público? Então, amor, conta aí, conta pra gente. Vamos lá. Você consegue lembrar de três momentos em que a timidez te atrapalhou ou assim que foi algo muito, muito forte? Então, conta pra nós aí. Pode ser da infância, pode ser adolescência, pode ser agora da fase adulta. Mas enfim, pra gente contestar realmente que você que você era tímida. Tá. Três coisas, né? Bom, uma Isso. é quando eu era pequena, né? Bom, vim para o Japão, comecei a ir para a escola japonesa, não sabia falar japonês. Então eu tinha que, dentro da sala de aula, na escola japonesa, a gente tinha que ler o livro e cada um tinha que ler uma parte. E quando chegava o meu dia de ler, o
meu coração ficava batendo, eu queria fugir, eu falava, eu ficava suando sem precisar, sem estar, sabe, calor assim, eu ficava suando, não queria. Porque eu tinha medo de errar, né? Eu não queria errar. E outra, que tá, claro, relacionado com errar também, mas é que tinha que ler os kanji. E eu não tinha tanta habilidade ainda. Então eu não queria que os meus amigos soubessem que eu não sabia. Porque eu não queria, né, mostrar que eu era inferior, ou que eu não sabia e tal. Então eu ficava um dia antes que eu sabia que ia chegar a minha vez, eu ficava contando. Eu ficava contando na sala de aula quando que ia chegar a minha vez. Aí eu pegava, eu sabia onde que eu ia ler, então eu pegava e ia traduzindo os kanji, né? Colocando furigana, né? Sim, sim. Pra quem não sabe, os kanji, eles têm, né, uma forma de ler, então eu ia lá, o que eu não sabia, eu ficava escrevendo assim do lado e treinando em casa pra mim não gaguejar, não falar errado. Mas mesmo assim, na sala de aula, quando o professor falava, aí eu falava baixinho, eu começava a tremer. A minha voz, ela ficava, sabe, quando parece que você tá chorando, a voz fica meio, né? Então eu ficava assim. Essa foi né, de criança foi a primeira. A segunda foi na entrevista. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu tive muitas entrevistas em empresas, né? E a que eu lembro até hoje foi numa empresa bem famosa aqui no Japão que eu fui fazer entrevista e tinha 4 pessoas para me entrevistar. E quando eu abri aquela porta, eu tava assim, tava preparada, tipo, tava falando, não, eu vou conseguir, não sei o quê. Só que quando eu abri a porta, eu vi 4 pessoas, né, me olhando, e eu ali, sentada, sozinha numa cadeira, eu travei. Eu esqueci tudo o que eu tinha pra falar. Uau. E aí, Peraí, foi peraí. Era entrevista de emprego, é isso? entrevista de emprego. Isso. Era a primeira? Foi a primeira vez ou já Não, tinha não era a feito? primeira vez, já tinha Aham. feito. Só que com 4 pessoas me olhando, me entrevistando, foi a primeira vez. Porque normalmente é Uau. 2 ou uma, né? 3 no Certo, máximo. E certo, tinha certo. 4, e todas assim na minha frente sentadas, né? Aham. E parece que assim, hoje eu entendo um pouco mais, porque eu já tive nesse lugar também, né? No lugar de entrevistar pessoas, então eu sei que as pessoas que entrevistam a gente, elas, tipo, meio que fazem uma encenação, né? De tá um pouquinho mais assim com cara brava, ou tipo, te encarando, pra ver o seu emocional, né? Certo. Então eu não sabia na época sobre isso. E quando eu entrei na sala, eu vi essas pessoas e falei, ai meu Deus, o que eu tinha que falar mesmo? E realmente eu não consegui lembrar o que eu tinha que falar. Aham. E aí, no momento, eu falei, eu tipo, te pedi desculpa, falei, olha, eu esqueci o que eu tinha que falar, posso, né, me retomar? Porque realmente fiquei muito, muito nervosa. Uau. E essa foi a segunda vez. E a terceira vez, que também foi muito marcante na minha vida, foi uma tradução simultânea que eu fiz numa formatura, né? Aqui na região de Tóquio, é uma faculdade, uma universidade brasileira que tem aqui, e que me chamaram para fazer tradução. Só que a tradução era de documentos, né? Ele não falou que eu ia fazer a tradução simultânea numa formatura e eu fui pegada de surpresa. Uau. E aí, tipo, ele falou, espera um pouquinho e tal, né, o diretor. Aí ele falou, você pode fazer uma tradução, acho que a gente vai ter a formatura aqui, você pode ficar mais um pouco e até o final fazer a tradução? Aí eu falei, nossa, mas será que... Eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir, né? Porque eu nunca fiz tradução simultânea, eu fiz traduções, mas não foi simultânea. Aí eu falei, tá, eu acho que eu vou tentar, eu vou fazer, né, e tal. Fui lá e aí quando começou, eu comecei a ficar, tipo, muito, muito quente. Eu fiquei começar, não sabia o que falar, não sabia o que fazer. E aí teve uma tradução que era de um rapaz que veio do Brasil fazer uma palestra nessa formatura. E ele falou assim sobre política, ele falou sobre a economia do Brasil e falou um monte de coisas. Eu não tinha nenhuma habilidade de fazer tradução simultânea. Aí eu peguei na hora e também falei, fiz um shouryaku, né? Shouryaku que a gente fala é um resumo, né? Certo, E eu falei, certo. e aí meio que eu falei assim, eu não
fala muito bem japonês, tipo, dei essa desculpa, né? E aí as pessoas começaram a dar risada. E aí eu não sabia se elas estavam dando risada por elas verem que eu sabia falar, mas eu tava falando algo engraçado, ou se realmente elas estavam dando risada de mim. E eu fiquei com muita vergonha nesse dia, que eu queria sair logo desse evento, queria ir pra casa e eu não queria mais, nunca mais voltar a fazer, né, esse tipo de coisa. Então essas foram as 3 coisas muito marcantes, né, da minha vida, que marcaram muito na minha vida, assim. Uau, entendi. Então, e essa última é interessante, porque você estava na frente, eram muitas pessoas para fazer essa tradução simultânea? Acho que tinham mais, sei lá, 50, 60 pessoas. Uau. Acho que era mais... Nunca tinha estado na frente de tantas pessoas? Não. Fazendo tradução, Não. então, menos ainda. Não. Eu sempre fazia, assim, reuniões dentro de, né, nas empresas que eu trabalhei, tinha, tipo, 15, 20 pessoas que a gente fazia apresentação, fazia reunião, tinha que falar na frente e tal. Mas, assim, você, vamos dizer assim, né, tá ali fazendo a tradução para ajudar as outras pessoas, né, sendo a atenção ali, nunca fiz. 50 pessoas, 60 foi a primeira vez. Uau. Uau! Eu vou comentar já, mas deixa eu fazer mais status aqui. Olha só, o Marcelo acabou de chegar, Rubinho, a Águida tá aqui, ela até comentou, você é uma guerreira lindona. Nem nada ainda. Certo. Pessoal, então eu tô aqui entrevistando, né? Essa aqui é minha namorada. E eu tô trazendo essa parte tímida dela, né? A insegurança, o medo que ela tinha de falar em público para poder realmente inspirar vocês que estão aí nos assistindo, né? E ela vai passar alguma dica, alguma técnica, como ela fez para superar, enfim. Então, mas primeiro eu tô identificando se ela realmente é uma pessoa tímida. Tá. Moro, então conta para nós. Se você, né, se hoje você vendo isso que você contou, e claro que com certeza foram, né, teve outros momentos também. E obrigado, né, por compartilhar esses 3. Agora a questão é, você se via como uma pessoa tímida? Isso realmente atrapalhava você? Ou era de boa? Conta pra nós, como que era? Sim, eu me via, eu falava, eu sou tímida, né? E eu via os meus pais também falando, né? Então, meus pais falando cada vez mais afirmava que eu era tímida. E meus pais sempre me chamavam a atenção de eu falar mais alto, porque eu falava muito baixo. Na escola, quando eu comecei a fazer, na escola aqui no Japão, a gente começa a treinar, né, as entrevistas para fazer no Chugaku, Koukou, né? Então, para passar no vestibular e tal. Então, eu tinha que também falar alto. E eu já tinha esse, né, eu via assim que a minha voz era fininha, tipo, muito assim de menininha. E aí eu falava baixinho, as pessoas, né, não escutavam, tinha que ficar fazendo assim. Então, eu via eu como uma tímida que nunca conseguiria superar isso. E isso realmente me frustrava muito. Porque às vezes eu via pessoas falando super bem, né, em vídeos, fazendo as pessoas darem risada. E eu achava que eu nunca conseguiria fazer isso. Eu nunca conseguiria, sabe, falar numa câmera. Até, inclusive, desde pequena, né, como meu pai ele veio para o Japão, eu, minha mãe e minha irmã, a gente ficou no Brasil. E a minha mãe, ela tinha uma mania de ficar gravando a gente, né? Certo. E tinha aniversários, assim, que ela fazia. E ela chamava os cameramen para ir lá na minha casa para fazer vídeos. Certo. E eu não gostava, eu odiava isso, porque eu falava, ai que saco que eu tenho que ficar falando na frente da câmera e fazendo, porque ela queria mandar pro meu pai, né, aqui no Japão. Então ela chamava, né, o câmera lá em casa pra gente gravar e depois gravar na festa e tal, e mandar pro meu pai. Entendi. Então, eu me via realmente como uma tímida, né, que não gostava muito de falar com as pessoas, sei lá, não sabia se comunicar, talvez não, né, assim, e não gostava desse meu jeito. E eu fui querendo sair disso quando eu entrei no mercado de trabalho. Quando eu estava estudando ainda, eu não tinha tanto essa coisa, não, preciso sair disso, né. Eu sabia que era ruim, né, eu sabia que tinha alguma coisa que não era legal, mas eu não, vamos dizer, eu via que eu não conseguia sair desse ciclo, assim. Entendi. Então foi assim. Certo. Bom, já identifiquei, né? A gente já entendeu da tua timidez.
Agora me conta, e por agir assim, no momento que você, por exemplo, queria fazer algo, mas tinha essas travas dentro de você, qual era o sentimento que isso gerava em você? Por ser assim, por agir assim, por pensar dessa maneira que você não ia conseguir. Como que isso... qual que era o sentimento? Qual que era o teu pensamento sobre você mesma nesses momentos e situações? Ah, eu me sentia assim incapaz de alcançar, né? Eu via que eu conseguia falar muito bem o japonês, Uhum. mas por outro lado, eu via que por eu ser tímida, eu não falar com as pessoas, eu não estava mostrando esse potencial e isso me frustrava, eu ficava muito frustrada. Tipo, sabe, parece que eu estava sendo derrotada ali pela timidez, então gerava um sentimento de tristeza, de fracasso, né? De ser incapaz de fazer. Eu ficava, mas como que eu não posso, né? Falar com as pessoas ou falar na frente? É tudo simples, só você ligar a câmera e pronto, né? E quando você tá ali na frente, você trava. Né? Né? Pessoal que está nos assistindo, é tão simples assim, né? Eu gostaria de saber aqui de vocês. Tem mais alguém aqui tímido, né, nos assistindo? Comenta aí, pode comentar se você está se identificando aqui também. Tá. Ok, Mori, e conta para nós. Você falou que realmente precisou disso e quis vencer isso quando começou, né? Quando começou a trabalhar na sua parte Uhum. profissional. Uhum. E você buscou alguma ajuda? O que você fez? Né? Por exemplo, hoje você está aqui falando com a gente, mas né, nesse começo seu, para fazer, por exemplo, uma entrevista, para começar a trabalhar, você procurou alguma ajuda profissional? O que você fez para começar a superar isso? Não, eu não procurei nenhuma ajuda, porque eu nem sabia se existia. Eu ouvia as pessoas falando que tinha curso de oratório. Só que esse lado meu, eu era muito assim, inexperiente. Eu não sabia onde, como, né? Como superar isso. E eu fui meio que superando aos Uhum. poucos, que foi, não que eu deixei de ser tímida assim, da noite pro dia, mas comecei a me comunicar mais com as pessoas, né? Certo. Eu não tinha, assim, uma coisa de que, se as pessoas derem risada de mim, eu não gosto. Eu não tinha isso, eu achava até engraçado. E às vezes, eu acho assim, que às vezes, por eu ter estudado aqui no Japão, ser muito, assim, às vezes muito japonesa, Uhum. eu acho que às vezes eu não percebia as brincadeiras que eles faziam. Então, eu levava meio que... Eu dava risada, eu achava engraçado, então pra mim tudo bem, sabe? Certo. Então, através disso, eu fui me soltando um pouco. Porque eu fui querendo assim, eu quero ser uma pessoa extrovertida, eu quero conversar com as pessoas, porque eu quero aprender. Então, eu sempre tive esse senso de que eu quero aprender, eu quero aprender. Então, eu fui errando. Que, no entanto, que eu Uhum. escrevia, às vezes, o português errado, as pessoas davam risada. Às vezes, eu falava alguma coisa errada em português, as pessoas davam risada, né? E assim eu fui aprendendo. Então, eu fui superando dessa forma. Eu comecei a não ter mais vergonha de errar. Esse foi o primeiro passo Oh, que que legal, eu que vejo. legal. Olha lá, primeiro passo. Isso é legal, isso é legal. Assim a gente já vai desconstruindo. Outra coisa, eu quero saber de você o seguinte: qual era o maior medo que você tinha? Porque, assim, se a gente evita uma situação, é porque algo, né, algo dentro de nós, né, a gente acredita que é um risco. Então, o que poderia de pior acontecer e por isso você, não, eu não vou, eu não quero, e aí por isso você evitava? Você consegue lembrar? Você consegue pensar sobre isso? De te falar em público, assim, Isso, isso. eu acho que o pior era o que as pessoas vão falar de mim, né? O que elas, principalmente as pessoas que me conhecem, a minha Hum, família, né? O uau. que elas vão... Então, eu vejo assim, quanto mais próxima eu fico das pessoas, acho que eu tenho mais... começo a ficar mais tímida. Porque quando Uhum. você não conhece, você não está se comprometendo, né? E aí, quando você conhece, parece que acaba se comprometendo. Então, A eu, eu, cobrança é maior, a é, pressão é maior. então Interessante.
eu tinha isso também. E, acho que principalmente dos meus pais, né? O que que eles vão falar, o que que eles vão pensar, né? Entendi. Isso acho que era bem forte. Legal, legal. Ó, eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu acabo captando algumas coisas. Então, né, ela acabou de comentar que, olha que interessante, geralmente é o contrário, na maioria das pessoas é o contrário, é estar na frente de pessoas desconhecidas, né, esse é um dos maiores medos, né, o da minha namorada, que é o contrário. O dela é pessoas conhecidas, pessoas próximas, e ela falou que o grau máximo seria com os próprios pais. E isso, de onde vem isso? Né, qual é uma das explicações sobre essa atitude, esse comportamento? E isso aí vem de algo muito, muito maior, né, lá de trás, que é o nosso senso de ser aceito. Querer ser aceito. E o inverso disso é a rejeição. Então, quando você fala, né, lá, por exemplo, imagina se meus pais vão estar ali, eles vão estar me assistindo, me ouvindo, me vendo, e de repente eles não gostam, então eu vou ser rejeitado, eu não vou ser aceito. Então, esse é um senso de criança. A gente quer ser aceito. E também, ele acontece quando nós vamos nos expor. Né? A gente não quer, por exemplo, subir num palco e as pessoas jogarem tomate, nos vaiar. Muito pelo contrário, a gente quer receber palmas e sermos aceitos. Né? Então é legal você trazer, porque dá para, né, contar aqui para as pessoas o que acontece dentro de nós. Ótimo, ótimo. Obrigado, amor. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, querem fazer perguntas para ela também, podem fazer. Eu leio aqui no comentário, tá bom? Ok, amor. E conta pra gente também, recentemente, né, que mais? Tem um fato engraçado, mas eu gostaria que você mesma trouxesse aqui e contar pro pessoal o que aconteceu recentemente. Igual, hoje você está trabalhando, né, você tem o seu projeto de educação, ajuda estrangeiros, né, que estudam aqui em escola japonesa. Aliás, é um trabalho maravilhoso. Quem não conhece ainda, recomendo, acompanhe o canal dela, né, siga. Enfim, pais e mães que têm filhos, né, estudando em escola japonesa aqui no Japão, acompanhem. É um conteúdo riquíssimo. E hoje, né, você faz isso através de vídeos, lives, né, enfim, se expõe. Mas conta pra gente como é que começou tudo isso, né, o que aconteceu, É. como é que está sendo tudo isso. Bom, tudo começou com eu fazendo entrevistas, né, com pessoas. Depois disso, eu fui chamada para fazer uma palestra, né? E palestra sobre educação no Japão, né? Escola japonesa, né? Então, como eu estudei aqui desde da primeira série do Shogaku até a faculdade, são 16 anos estudando aqui no Japão, na escola japonesa, eu fui chamada para, né, fazer essa palestra e colocar a minha experiência, passar para os brasileiros que vivem na região lá de Shimaneken, né, como que é estudar no Japão, quais são as dificuldades e tal. E aí, assim, no momento eu fiquei super feliz, né, eu contei aqui pro Shigeo, falei, eu fui chamada para fazer uma palestra e tal. E, assim, não passou pela minha cabeça que desafio seria, mas eu falei, né, minha primeira palestra, quero fazer e tal, quero passar minha mensagem, até porque eu já estava assim em mente, eu não tinha abrido meu canal ainda, né, canal no Facebook, Instagram e YouTube, não tinha aberto ainda meu canal, então eu falei, é um bom start, né, para começar e fazer. Aí, através disso, eu falei, então daqui pra frente, começar a fazer postagens, lives, gravar vídeos e tal. Aí tá. Bom, daí eu fui pra a palestra, né? Pra me preparar pra palestra, que eu nunca tinha feito. E aí eu pedi ajuda pra ele, né? Ele foi lá, né, me passou algumas técnicas, como criar o script, como estruturar e tal. E eu fui criando, né? Aí chegou o momento do treino, né? E eu fui apresentar, primeiro apresentei para o Shigeo, depois fui apresentar para pessoas, né, que nunca tinham visto, meus pais, no caso, né? Meus pais, minha família, minha irmã.
E aí não deu muito certo do jeito que eu queria que fosse, né? Na minha cabeça eu queria que fosse uma coisa, estava pensando uma coisa e na hora ali não fluiu do jeito que eu queria. E, e aí, nesse dia, acho que eram uns 3 dias antes, 4 dias por aí, né? Uns dias Uhum. antes da palestra, eu fiquei em pânico. Eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu comecei, né, em casa, né, falando com o Xinhão, não vai dar certo, você tem que me ajudar em alguma coisa, você é coach, então você tem que me ajudar, que eu não sei o quê, né? E aí pedi ajuda pra ele, daí ele falou, daí ele ficou quieto um pouco, daí ele falou, vamos assistir um filme, né? Aí eu falei, eu tô falando pra você que eu quero que você me ajude e você vem falar de assistir filme, né? Aí ele, né, falou, não, vem aqui assistir um filme, que é um filme que vai te ajudar e não sei o quê. E eu tava super assim, brava, falando, eu não quero assistir, porque eu tô nervosa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não quero mais ir, não sei se não vai dar certo e tal. Então, aí ele falou, não, vamos assistir. Aí, Peraí, tá, peraí. fui lá. Peraí, amor, peraí. Pera que eu preciso parar um pouquinho aqui a live. Calma, calma. Bom, gente, ela tá contando de uma maneira bem amigável, tá? Pode pegar esse momento e multiplicar ele por umas 100 vezes. Ela tava muito transtornada, sabe? Porque tava chegando próximo da data. Realmente, faltavam uns 3 dias antes de pegar o avião, embarcar para fazer a palestra. Então, o nosso aqui, né, a nossa mente, ela começa a trabalhar. Quanto mais perto da data, mais ansiosa a pessoa fica. Seja numa entrevista, seja numa apresentação, seja igual gravar um vídeo. A pessoa, ela tá lá de boa na casa dela, na vida dela, mas no momento que ela vai pegar a câmera para gravar o vídeo, se ela é uma pessoa tímida, o coração começa a acelerar. Então é comum, é normal o que estava acontecendo com ela. Alguns dias antes, começar o corpo, a mente porque está calculando riscos, tá gerenciando expectativa com a realidade, sabe? Ah lá, pensar, nossa, é minha primeira palestra, eu nunca fiz a primeira palestra, quantas pessoas vai ter lá? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Enfim, então é um turbilhão de pensamentos. E estava acontecendo com ela, o que é normal. Quero deixar bem claro para vocês. Isso é totalmente normal, isso é totalmente comum. Você não é fora do planeta. Isso vai acontecer. É muito normal que aconteça. Então começou a acontecer isso com ela. E eu sabia que nas condições que ela estava, eu não conseguiria ajudar ela se eu fosse fazer uma sessão de coaching. Eu não ia ajudar de maneira alguma se eu ficasse lá, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, calma, eu tô aqui do teu lado. Não, ela estava realmente transtornada. Transtornada. Essa mocinha aqui, toda, né, bonitinha, carinhosa, ela não estava assim, ela estava de cara fechada, ela estava brava, ela não queria nem que eu chegasse perto dela. Ela só queria, me ajuda, me tira disso, né? Se pudesse avançar no tempo e passar aquilo lá, era isso que ela ia me pedir. Mas enfim, e eu sabendo dessa situação, né, desse transtorno, eu fiz algo, uma técnica que eu aplico, que é ajudar a pessoa a sair da mente dela. Então, aplicando uma sessão de coaching, eu não conseguiria nada do que eu fiz aplicando essa técnica. Então eu falei, olha, eu não vou aplicar coaching com você, não vamos fazer uma sessão de coaching, nós vamos assistir um filme. E eu tive que apelar para uma frase básica, não sei se ela lembra, mas eu falei assim, você confia em mim? E aí, amor, você confiou em mim naquele momento? Como é que foi? Confiei, pensando, vamos ver o que ele vai me mostrar, né? Ótimo, ótimo. Então, vai lá, continua. O que aconteceu, então? Como é que foi? Então, daí a gente foi assistir o filme, né? E aí, no começo do filme, já começou a ficar um Você pouco... tava assim, né? né? Aí, no começo do filme, ele, né, mostrando, né, a pessoa gaguejando e tal lá, né? O nome do filme é Discurso do Rei, né? Que a gente assistiu. Era uma pessoa que... Era um gago, né? Ele era um gago que
tinha que se apresentar na frente de muitas pessoas, né? E falar dentro da rádio, né? Na frente das pessoas e tal. E ele travava, ele não conseguia. Então, assistindo esse filme, eu comecei a ver que, nossa, eu sou bem melhor do que essa pessoa aí. E aí, eu fui, né, identificando algumas coisas, tanto em mim mesmo, né? Uma das travas que ele tinha e tal, né? Mas fui vendo, é como você falou, né? Se sair fora do contexto ali, né, do que está acontecendo. Isso. Então, eu realmente, eu saí e comecei a olhar a minha situação, entender o que estava acontecendo, né? E teve um momento que eu falei, eu vou fazer porque eu quero ajudar as pessoas, né? Então, um dos maiores objetivos foi, eu vou nessa palestra não por mim, porque eu, né, para mim, mas sim para as pessoas que estão lá e que precisam dessa ajuda, que eu tenho meu filho na escola japonesa e ele não sabe como que é, né, quais são as dificuldades. E por eu já ter passado por isso, então eu quero ajudar essas pessoas. Então, o meu propósito foi maior do que eu ficar pensando, se eu falar errado, se eu gaguejar, se acontecer isso, né? Então, eu entendi isso, né? E tem uma outra coisa que eu entendi muito também, que foi eu me divertir na palestra, né? Que não tem que ser algo assim... O medo, ele vai estar sempre com a gente, mas como eu vou lidar com isso? O Shigeo, ele sempre falou, né, isso nas nossas conversas, a gente sempre conversou sobre isso, e muitas vezes ele, como mentor para mim, ele falava, como que você vai lidar? Né? Não é, a gente não vai parar de ter medo, né? E eu achei isso muito, muito interessante, que eu levo até hoje para minha vida, né? Como eu vou lidar com esse medo que eu tenho de falar em público, né? Então, eu entendi que eu posso me divertir mesmo eu fazendo uma coisa que eu tenho medo, né? Como eu construo isso na minha mente, como eu levo isso para mim, né? Então, foi assim que eu consegui, né, fazer a palestra, e que eu posso dizer que foi um sucesso, porque eu fiz as pessoas chorarem, as pessoas darem risada, né, se emocionarem com a minha história, e isso foi uma grande vitória para mim, né. Hoje eu tenho muito orgulho de contar isso, e que realmente foi com a ajuda aqui do Shigeo, né, de ele ter, em vez dele ter tomado essa decisão de, em vez de fazer uma sessão de coaching, né, me mostrar aquele vídeo de mim. Então foi muito, muito bom para mim, posso dizer. Que legal, que legal. Obrigado, né, amor, por você compartilhar essa história. E bom, em si, assistir esse filme foi já uma sessão de coaching. Porque a ideia é a pessoa ela se superar de alguma maneira, independente se é uma técnica, se é uma estratégia, enfim. Então é claro que eu utilizei uma técnica, tirar ela da própria mente dela. Então, ela percebendo ali, ela vendo, a grande sacada foi, ela viu uma pessoa que estava numa situação muito pior. Né? No caso desse filme, O Discurso do Rei, aliás, eu recomendo muito que você assista para você entender o quanto que é possível também melhorar. O filme mostra muito disso. Ele acreditava que não podia melhorar, que não ia dar certo. Enfim, e ele melhora muito. Não é? É o caso do... Nesse filme, ele é um rei e ele tem que fazer o discurso para o povo, só que ele é gago. Então, ela viu essa situação em que, opa, tem alguém muito, muito pior do que eu. Numa dificuldade muito maior do que a minha. Falando para muito, muito mais pessoas, né, numa responsabilidade ainda muito maior. Enfim, então foi a grande sacada em que ela percebeu que, pô, tá tudo bem, né? Em vista dele, eu tô muito melhor. Então ela ficou, né, depois logo do filme, ela já estava super diferente, o semblante já estava muito melhor. Ela também me agradeceu, que foi assim maravilhoso. Alguns dias depois a gente embarcou no avião, estávamos lá no local da palestra. Realmente para mim, eu também assistindo a palestra, eu vi algo incrível,
Por quê? Porque eu fiz várias e várias palestras. E para chegar no resultado que ela chegou da primeira palestra dela, eu demorei muito tempo. Foi o que ela disse. Ela fez as pessoas rirem, ela fez as pessoas chorarem, se emocionarem. As pessoas bateram palma de pé para ela, agradeceram, tiraram fotos, enfim. Então é algo que muitos palestrantes não fazem isso de primeira. E ela conseguiu fazer. Foi um efeito assim incrível, uma grande conquista, né? Então, parabéns, amor. Falo aqui isso em público, não estou levantando nada daquilo que foi realmente que aconteceu, né? Então você está de parabéns, porque foi uma vitória tua, foi uma conquista realmente tua, né? E Obrigada. eu gostaria de que você agora, que você dirigisse algumas palavras, porque provavelmente, né, esse vídeo também a gente vai disponibilizar depois no YouTube, para inspirar as pessoas. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para a pessoa que está nos assistindo, que vai nos assistir, e é uma pessoa que ela pode estar num dilema muito grande, é uma pessoa que pode estar evitando muito a exposição, e isso há muito tempo, né? A timidez ela vem geralmente na infância. Então o que você diria de coração, para essa pessoa tímida, para essa pessoa que tem vergonha, para essa pessoa que quer muito superar isso? Quais são suas palavras para essas pessoas? Então, quando eu conheci o Shigeo, né, ele foi me mostrando muitos caminhos que eu não percebia, né? E uma das coisas que ele usou bastante, que eu achei incrível do coach, é de ele trazer a gente para o nosso estado atual e a gente, como falo, posso dizer que é projetar, mas tipo, você se vê num outro estado também, né? E você, vamos dizer, ter essa consciência do que você está fazendo agora, aonde você quer chegar, né? E hoje, como depois de conhecer o Shigeo e também vir estudando coach, eu tenho muita certeza que como fazer, esse método do coach, essas ferramentas que eles trazem, é muito importante para a nossa vida, né? E uma das coisas que eu sempre estou levando comigo, né, é que, por exemplo, hoje vamos dizer, eu sou tímida, né? Eu não estou conseguindo fazer uma palestra, eu não estou conseguindo ligar a câmera para mim gravar, né? Mas se eu gravar, o que pode acontecer, né? Se eu ligar essa câmera e não der certo, o que pode acontecer? Ou, vamos dizer, se não sair da forma que você quer, o que pode acontecer? Então, você estar ciente do que pode acontecer e você entender que, tudo bem, se eu errar, se eu gaguejar, tudo bem, né? Mas eu fiz, né? E é a primeira vez que eu tô fazendo. Então tá tudo bem se eu errar. E na segunda, o que eu errei, o que eu aprendi, eu vou levar para a segunda e vou melhorar. Então, é isso que eu vejo e é isso que eu levo para minha vida em todos os momentos, né? Tudo que eu vou fazer, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou ligar a câmera, eu fico pensando, tá, e se não der certo, se não sair como eu quero, o que pode acontecer? Então, eu entendendo o que pode acontecer, eu perco esse medo, não é perder o medo, mas eu alivio um pouco, né? Falo, tudo bem, pode errar, tá, mas talvez pode ser até engraçado, né? Se você errar ou se não acontecer da forma que você quer, né? Então, é essa a mensagem que eu deixo para você. Pense no seu estado atual, pense de como você aonde você quer chegar, né? E aí, você pensando, o que pode acontecer também, né? Se der certo, todo mundo vai te aplaudir, mas se não der certo, as pessoas talvez podem falar alguma coisa que você não vai gostar, né? Pode chegar e falar que, sua voz é isso, é aquilo, mas tem pessoas que vão gostar, né? Eu entendi muito bem sobre isso, né? Estudando, tendo o Shigeo como meu mentor, eu entendi muito bem
que vai ter pessoas que vão gostar do seu jeito, do jeito que você fala, né? Vai ter pessoas que não. E não dá pra gente agradar todo mundo. Então, eu entendi isso e eu deixo essa mensagem aqui para você também estar refletindo aí, né? As coisas que você pode estar fazendo e para ajudar as outras pessoas lá fora. Porque eu acredito que todo mundo tem um grande potencial, uma grande habilidade que pode estar ajudando a outra, né? E foi assim que eu saí do meu mundinho também, né? Eu não... Sempre ficava atrás dos bastidores, sempre, né, ajudando o Shigeo nas palestras, em lançamentos e tal. Até que chegou um momento que eu falei, não, eu posso ajudar as pessoas também, né? E eu quero isso, é esse legado que eu quero deixar, é esse o meu propósito. Por isso que eu, né, cheguei até aqui. Então, foi isso que aconteceu e essa mensagem que eu deixo para você, né? Espero poder te ajudar aí, tá? Você que é tímido, né? O Shiga sempre fala, você não é tímido, você está, né? Ele sempre fala isso, então é bem isso mesmo. Excelente. Deixa eu só cumprimentar aqui as pessoas. Ó, grande coach Thiago Gonçalves, obrigado por estar aqui. Chegou mais pessoas aqui, Satiko, Michele, sejam bem-vindos. A Mestiça chegou aqui também. Muito legal, muito legal. Pessoal, alguma última perguntinha? Que extraordinário que vocês estão falando. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado, Thiago. Falando aqui para as pessoas tímidas. Se tem alguma pergunta para fazer para ela, nossa convidada de hoje? E, Mor, né? Essa é minha namorada, tá? E, Mor, eu quero fazer uma pergunta. Vale a pena a pessoa se desafiar para superar a timidez? A sua vida hoje, ela é outra? Você gosta da vida que você leva hoje ou você preferia voltar lá para não, eu não vou, não, eu tenho medo, eu sou insegura e não vou fazer? Então, conta para nós. Sim, com certeza, vale a pena. Como eu falei aqui, eu acho que para mim é muito gratificante eu poder estar ajudando pessoas de vários lugares, né? Que nem hoje eu trabalho através da internet. E isso só foi possível, né? Claro, com a internet, mas também se eu não tivesse superado, né? Claro que não é 100% que a gente supera, né? Como eu falei, a gente está sempre comendo, sempre se desafiando, né? Então, mas por eu ter me desafiado, com certeza valeu a pena. Hoje eu tenho alunos em Nagoya, Shizuoka, Mie, Nagano, né? Então, e como que eu faço isso? Através de uma câmera, né? Como que eu impacto as pessoas através do meu canal, ajudo as pessoas através do meu canal? Fazendo live. E só superando a timidez, né, que eu fui conseguir fazer isso. Então, com certeza, vale muito a pena, né? E para mim, hoje, esse como posso dizer... Quando as mães, né, e os alunos vêm e falam para mim, nossa, eu consegui fazer isso, né, eu criei um sonho, né, porque muitos aqui, às vezes, perdem, né, o sonho e tal. Então, eu fico muito feliz, né, eu fico muito feliz. Às vezes eu choro, às vezes eu vibro, às vezes, né, eu fico também frustrada, como eu posso ajudar mais e tal. Então, é muito gratificante esse trabalho, né, então, sim, com certeza. Que legal. O Thiago, ele fez uma pergunta aqui para sua namorada. Você se sentiu muito cobrada de melhorar por ser namorada de um cara tão desenrolado? Ótima pergunta. Ótimo, quero saber. Ai, sim, confesso que sim. Porque, então, eu acho que logo no começo, quando a gente começou a namorar, eu me senti assim, poxa, eu tô namorando com um coach. Então eu tenho que... Eu acho que até eu quando falei isso pra você, né? Que às vezes eu me sentia cobrada internamente, não pelas pessoas. Mas as pessoas às vezes perguntavam, né? Como que é namorar um coach? E às vezes eu me irritava, confesso que às vezes eu me irritava com essa pergunta, porque eu falo... Antes de ele ser um coach, ele é um homem e ele é um ser humano como todos nós, né? Então, não é porque ele é um coach que, vamos dizer, que ele não tem defeitos, né? E como todos nós seres humanos.
Então, às vezes eu achava assim que as pessoas estavam me perguntando, né? Achando que era uma coisa e tal. Então, às vezes isso de certa forma, eu via que irritava porque eu estava me auto-cobrando também, né? Então, realmente, Tiago, tem uma certa... Me cobrava, sim, mas hoje, né, eu vejo de uma outra forma, né? Que ele é ele, eu sou eu, né? Cada um tem a sua personalidade, né? E uma das coisas que eu sempre falo, tanto para o Shigeo e tanto para as pessoas que conhecem a gente, eu falo que a gente é um casal que a gente está crescendo junto e a gente se complementa, né? Porque ele tem ao lado alguns pontos que eu não tenho e eu tenho alguns pontos que ele não tem. Então a gente se ajuda muito, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal, né? Então eu comecei a entender isso e para mim isso amenizou essa cobrança interna. Tá? Excelente. Ele comentou também assim, ó, eu falo isso porque, né, a esposa do Thiago é muito cobrada. E eu falo sempre pra ela, seja você, eu te amo do jeito que você é. As pessoas cobram muito dela uma postura que não é ela. Olha que interessante, Uau, boa. que legal, Realmente, que Thiago, legal. boa. As pessoas têm essa questão de comparar, não é? Então, o importante é sermos nós mesmos. Aliás, toda vez que a gente até interessante de trazer nisso dentro do mundo da timidez. Por quê? Porque a timidez também, a gente quer criar uma versão que não é nossa. A gente quer mostrar para os outros algo que não sou eu. Então a gente acaba criando um personagem, né? O Thiago aqui, ó, é coach, psicanalista, né? Enfim, então já está tudo dentro do seu mundo. A gente cria, né? Por exemplo, esse aqui sou eu. Só que a gente acaba criando um outro personagem para mostrar para as pessoas, olha, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu. Só que está muito diferente dessa realidade. É onde a gente acaba ficando nervoso, é onde a gente acaba gaguejando. Por quê? Porque eu quero mostrar algo que eu não sou. Eu quero mostrar algo que eu não sou capaz de fazer. Sendo que hoje o que eu sei fazer é o quê? Falar baixinho, é falar durante apenas 10 minutos, eu vou até tal profundidade do assunto, enfim. Então aquilo que eu não consigo entregar vai além de mim. É onde a gente cai. É onde a gente não consegue ser sincero, ser verdadeiro. Enfim, então quando nós formos fiéis ao que eu sou, ao que eu sou capaz de fazer, fim do jogo. Fim do jogo. Enfim, então, olha lá, por exemplo, não dá pra gente falar, por exemplo, aqui nessa live, se alguém me pedir, Shiga, eu falo em russo, falo em alemão, falo em francês, eu vou travar. Por quê? Porque eu não sou capaz de entregar isso. Agora, até onde eu sou, aí sim, eu tenho confiança, eu tenho segurança. Então, é importante nós nos conhecermos, nós nos entendermos e mostrar realmente para as pessoas quem nós somos. É nesse ponto que a gente é capaz de se divertir. É aí, né, com nossos defeitos, com as nossos medos, não é? Enfim. Então, olha lá, em vez de esconder, também a gente mostrar, não é? Igual a minha namorada está aqui, está se mostrando, falando quem ela é. Acho que um relacionamento precisa de um equilíbrio para dar certo. Com certeza, Thiago. Infelizmente, para ser aceito, eu acabo não sendo quem eu sou realmente. Uau, Thiago, sério? Sério. Às vezes tem muita cobrança, né? Muita cobrança de fora. Mas é a gente procurar um equilíbrio. Claro que também, às vezes, a gente é desafiado, não é? Faz parte do crescimento também. As pessoas desejarem muito de nós, é onde a gente também se desafia para crescer. Faz parte do processo. Se Né? você gosta também, né, desse desafio, né? No caso, que nem quando eu conheci o Shiga, eu não sabia muito que era coach, né? E eu ficava perguntando, mas o que é coach? Né? Fez um tempo, demorou um tempinho para mim entender o que era o coach. E foi até engraçado. Mas esse ponto de, né, você se aceitar, né, eu acho que cada um tem uma habilidade, né? Tem os pontos tanto positivos, tanto negativos, então cada um se aceitar do jeito que é, né? E realmente, às vezes é uma pressão, né? Para quem entendo um pouco a sua esposa, né? Que ela tem isso. No começo eu também me cobrava muito. Mas a gente começa a entender que
eu tenho o que eu faço, né? Eu sou muito boa no que eu faço. O que o Shigeo faz, ele é muito bom no que ele faz. Então, cada um tem uma habilidade que tem o seu potencial, né? E Isso, é legal isso. isso. Ó, o Marcelo também trouxe um comentário muito válido. Infelizmente, vivemos em um palco. Temos que representar às vezes para sermos aceitos. Exato, exato, Marcelo. É o que nós chamamos de criar papéis, né? Por exemplo, eu tenho o papel de filho, tenho o papel de irmão, tenho o papel de profissional, tenho o papel de amigo, de vizinho. Então são papéis. Cada um demanda também, né, uma certa habilidade. E com certeza, às vezes a gente mostra um lado um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? No meu mundo, eu acredito que as pessoas não são interessadas nos seus bastidores. E sempre seremos cobrados. É verdade, né? As pessoas querem muito mais o resultado, não é, Marcelo? Faz total sentido. Isso Verdade. realmente demanda muita energia. E principalmente estando em público, né? Principalmente. Até fica aqui, eu deixo uma dica muito grande, que eu aprendi também, né? Para quem não entende, para quem não sabe, eu era super tímido, super. Também não me imaginava fazendo vídeos, lives e palestras, levando essa mensagem que hoje eu levo para as pessoas. E uma das coisas mais importantes para você se expor é a preparação. A preparação. É uma das técnicas, das estratégias que eu mais ensino e cobro dos meus alunos, é você se preparar. Uma vez que você se prepara muito bem, você faz o que você acreditar que você é capaz de fazer. Se o melhor jogador do mundo, os melhores atores de Hollywood são criticados, por que nós, simples humanos, não seremos? Concordo Com plenamente. certeza. Com Com certeza, certeza. Marcelo. Sim. Um pouco de cobrança faz parte, é positivo. O duro, o duro é quando essa cobrança te trava e te impede de fazer. Né? No caso, igual a minha namorada comentou aqui, ela estava se cobrando tanto que ela estava querendo desistir da primeira palestra dela. Imagina, nem fez ainda, nem sabe como é e já quer desistir. Então, essa cobrança, ela faz mal. Ela é ruim. Agora, um pouquinho de cobrança, um querer fazer melhor do que a gente, né, pode fazer, isso é positivo. Isso é até saudável. É o chamado, é o estresse saudável. Então, é a gente realmente dosar isso e usar ao nosso favor. Cara, que live top que ficou aqui. Muito, muito bacana. Muito bacana. Pessoal, vocês querem fazer uma última pergunta para ela, aproveitar que ela está aqui? Moura, claro que eu quero que você volte aqui mais vezes, né? No Desconstruindo aqui a Timidez, para inspirar as pessoas, né? A gente, daqui, sei lá, um mês, 3 vezes, 6 vezes, para ver também a performance, né? A mudança. Realmente, superar o resultado, superar, e o resultado mais importante para a sua melhor versão. Muito bom, e parabéns para a namorada do Shigeo, com certeza. Ela é uma guerreira, muito, muito guerreira. Tá sempre se Obrigada, Marcelo. desafiando. Sim, sim. Amor, vamos fazer um bate, vamos fazer rapidinho aqui, eu vou fazer algumas perguntas, e o que vier na tua cabeça você fala, tudo bem? Tá. Só para o pessoal entender, a gente não combina, gente. Eu gosto de entrar aqui e ir na lata, fazer realmente na lata. Tá, então, amor, hoje, qual é a sua visão sobre timidez? Minha visão sobre timidez? Bom, eu acho que é esperar os seus medos. Superar os medos. Ok. Qual que era a visão antigamente? Ai, de fugir, de correr, né? Não quero. Acho que é isso. Tá. Um conselho que você daria, se pudesse voltar lá para sua versão, né, para sua versão tímida, lá na sua juventude, um conselho sobre timidez para sua versão do passado. Eu falaria para não ter medo de, bom, não ter medo de errar, né? Se desafie mais, né? Faça. Você vai ver quanto é divertido, quanto é legal, é gratificante você, né, errar até e fazer as pessoas darem risada. Porque eu gosto muito disso, eu gosto de ver as pessoas dando risada, sabe? Independente do que é, mas eu vejo muito pessoas extrovertidas e eu gosto de estar perto de pessoas extrovertidas, né? Então, é isso que eu iria falar para ti de uns tempos atrás.
faça, né? Não importa o que as pessoas vão pensar, vão falar, faça. Ótimo, ótimo. E uma dica para quem está começando, ou a pessoa, por exemplo, vai gravar vídeos por causa do trabalho dela, está pensando em fazer uma live, uma apresentação, uma entrevista de emprego, uma dica rápida, precisa, que ela possa aplicar na casa dela. O que seria essa dica? Preparação, né? Você se preparar. Eu vejo que a preparação ela é muito importante, como você falou também, né? Tanto física, assim, você fala muito, né? De poses. E a minha preparação, eu antes da live, eu gosto de escutar uma música, assim, que me deixe muito animado, né? Então, isso eu faço, e mesmo quando não é uma live ou um vídeo, mas quando eu tô indo numa reunião, alguma coisa, eu também sempre escuto alguma música antes de eu entrar numa reunião, alguma coisa que eu sei que vai me deixar um pouco tensa. Então, esse tipo de preparação, né? E realmente, se organizar, se planejar, né? Então, a entrevista em si também é assim, né? Você se preparar, você treinar, né? Se você não treina, você sabe que você vai ter uma entrevista, mas se você não treinar, você não de cara lá, você só vai pensar, você vai estar imaginando aqui como que foi comigo, né? Eu tava imaginando, mas por eu ter treinado que eu vi aonde dá para melhorar e tal. Então, treino. Excelente. Críticas. Aquela coisa, né? Ligue o botãozinho para as pessoas, porque as críticas elas sempre vão vir, né? E às vezes isso pode ser construtivo na sua vida, né? Não leve como uma coisa. No começo, quando eu fiz lives, algumas pessoas me criticaram por algumas coisas, né? E eu fiquei pensando, mas eu não estou aqui para dar aula de tal coisa, né? Não vou especificar muito o que aconteceu, mas eu não estou aqui para dar aula de tal coisa. Então, ponto final, né? Se você quer estar aqui, esteja, ok. Se não, não precisa estar, né? Tem outros canais para você seguir, tal. Então, nesse ponto, eu vi que eu comecei a ser um pouco mais direta para esse tipo de pessoa, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas no meu ponto de vista, isso tem me ajudado bastante a pensar, né? De lidar com isso, né? Ótimo. Erros. Erros. O que eu faço com os erros? Isso. Na sua visão sobre, por exemplo, não, por exemplo, a pessoa que vai falar em público, uma das travas também é o medo de errar. Medo de errar na frente das pessoas, enfim. Então, hoje, qual é a visão? O que você pensa sobre erros? Eu vejo como engraçado. Eu vejo que é você mostrar que você é um ser humano, que você é humano como as outras pessoas que estão te assistindo, né? Mesmo que você queira ser perfeito, você não vai conseguir ser perfeito, né? Então, eu vejo que o erro é você mostrar que você é como você que está aí me assistindo. É isso que eu vejo. Ótimo, excelente, excelente. Pessoal, então esse aqui foi o Desconstruindo a Timidez, o terceiro capítulo que a gente já está fazendo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Essa aqui é a Lisa Nagakura, ela é minha namorada, ela me ajuda muito, me acompanha, me dá uns puxões de orelha também, então é muito positivo. E eu fiquei super feliz também de poder, de alguma maneira, ajudá-la a superar, né? Principalmente no começo. O começo é o mais difícil. A gente querer superar a timidez, começar a gravar nossos primeiros vídeos, fazer as primeiras lives. Esse é o momento mais terrível, é onde a gente precisa de mais técnicas, estratégias e tudo mais, não é? Então foi um momento bastante delicado, não só para ela, mas para qualquer pessoa. Então, vocês não estão sozinhos. Esse quadro aqui está só começando aqui no nosso canal, no meu canal, não é? Então,